Amém? Gente, eu estou tendo o prazer de receber aqui. Ele veio para a conferência dos adolescentes e eu falei para ele, cara, por favor, fica para o domingo, porque é uma pessoa que abençoa muito a minha vida e tem um trabalho muito relevante para o reino. Ele trabalha com missões urbanas, que é o Marcelo Bior, eu quero chamar ele aqui. Desde o dia que ele veio para a conferência Mergulhados no Carnaval, que a igreja ficou apaixonada e marcou a nossa vida, e é uma bênção te ter aqui de novo, viu, velho? Eu sou fãzão dele, ele tem um trabalho de rap maravilhoso, e eu gosto de rap pra caramba, né? E ele tem um trabalho sensacional. Ontem, depois da mensagem aqui à noite, teve aqui uns 40 minutos de rap aqui, que o negócio foi doido, né? Só pancadão, as letras, cada letra mais doida que outra, velho. Eu queria aprender a escrever assim, velho. Bota aqui a mão em um, Senhor, derrama aqui. Mas, Bjork, deixa Deus te usar mais uma vez aí, que Deus te abençoe, a casa é sua. Obrigado. Boa noite, irmãos. Paz, tudo bem? Tudo bom? De verdade? Que bom. Estou muito feliz de estar aqui. Vim para o fim de semana, como o pastor falou, dos adolescentes. E eu queria dizer assim para você que não veio, que você deveria ter vindo. Foi bom demais, cara. Foi muito bom mesmo, de verdade. Você perdeu. E eu vou deixar essa pressão aí na sua mente para você não perder a próxima. Amém? Bom, muito legal estar aqui, cara. Muito feliz de poder estar convivendo e tendo comunhão com a igreja, com os irmãos. Isso é um privilégio, irmãos. Amém? Isso é um baita de um privilégio, né? Nós desfrutamos disso aqui, assim, isso é muito bom. Isso é muito bom. Queria que você curvasse sua cabeça para a gente orar. Tá todo mundo com a alma... Como é que é? Geneflex? Como é que é o nome que você falou? Tá todo mundo geneflex suave aí. Genoflex suave. Eu já invento os outros negócios. Já que a palavra é para ser estranha, vamos, né? Fica geneflex suave aí. Amém? E vamos orar. Não é não? Não, mas é sério. Que palavra, hein, mano? Cara, que isso. Deus me livre e guarde. Feche seus olhos, vamos orar. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Jesus, pela Tua presença em nós. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade que temos da comunhão. Muito obrigado porque estamos entre irmãos. O Senhor nos tornou irmãos. Muito obrigado por isso. Muito obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Muito obrigado pelos louvores que o Senhor nos permitiu tocar aqui, cantar. Muito obrigado, Deus, por tudo que acontece, tudo que diz respeito ao Senhor. Muito obrigado mesmo, Deus. Nós te agradecemos. Somos gratos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia aí comigo em Romanos, no capítulo 1. Tem umas palavrinhas de tio Paulo aí, boa, nesse livro. No culto aqui que teve antes desse, eu estava compartilhando com os irmãos que se eu fosse um pregador, tipo daqueles que soubesse montar a pregação, que dá um título para a pregação, coisa que eu não sou, mas se eu fosse, o título dessa pregação aqui ia ser tipo o Deus das pequenas obras, que é um negócio murcho, né, irmãos? Da hora é o Deus das grandes obras, não é? O Deus do... Não, eu ia intitular essa mensagem como o Deus das pequenas obras, dos pequenos feitos. E no decorrer aqui da ideia a gente vai entender o porquê disso aí. Todo mundo achou aí Romanos 1? Romanos 1 a partir do versículo 20... Capítulo 1, versículo 20, diz assim, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Até aí. Amém? Ontem aqui com os adolescentes, Deus ele me dirigiu a trazer uma palavra para os adolescentes, um pouco contrário ao tema. O tema era ide, e Deus falou para mim falar com eles sobre o vinde, o antes do ide, o vinde a mim, tenha um momento comigo, tenha intimidade comigo, para que depois do ide aconteça de uma maneira natural, de uma maneira que flua, de uma maneira massa. E nessa conversa com os adolescentes a gente falou muito sobre ter intimidade com Deus, e você buscar esse relacionamento de intimidade com Ele.
E é muito massa, porque essa proposta ela é feita para nós assim, em toda a Escritura. Você vê Deus fazendo de tudo, movendo literalmente céus e terra para ter intimidade com o homem, com o ser humano. É ou não é? É ou não é? Desde que essa intimidade ela foi quebrada, que Deus se move e move tudo para de novo estabelecer esse relacionamento de intimidade entre o Criador e a criação. Tá certo? E dentro desse contexto, cara, desse convite de Deus à intimidade com Ele, a você viver uma vida íntima com Ele, nós corremos um risco de nos naturalizarmos demais com tudo. A gente acabou de ler um versículo aqui que diz assim que tudo que dá para se saber sobre Deus, cara, tudo que tinha de informação sobre Ele ali, ó, cara, que Ele fez questão de revelar, está explícito na criação. Amém? Todos os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, tem sido observado claramente. Isso é muito massa. É como se ele estivesse falando assim, ó, tudo aquilo que era invisível de Deus agora está visível, está dando para ver. Porque Ele assim o revelou na criação. Então para pensar comigo aí, meu irmão. Tudo que existe, tudo que foi criado, todas as coisas que acontecem, tudo aqui onde seu olho está batendo aqui e enxergando, fala sobre Deus. Amém? E não é porque você está numa igreja. Não. Se você sair daqui, sei lá, para um outro lugar, você vai olhar alguma coisa que foi criada para ser daquela forma, e ela é daquela forma, e aquilo está apontando para Deus. Se você ir numa praia, você vai ver o mar obedecendo um limite para ele chegar, e isso aponta para Deus. Você vai ver a maré ter uma hora para subir e uma hora para voltar, e isso aponta para Deus. Amém? Tudo que vai acontecendo ao seu redor, tudo que está rolando aí, através da criação, aponta para Ele. Quem aqui já conheceu pessoas que são tão gentis que não passa desapercebido a gentileza dessa pessoa? Quem já conheceu gente assim? Pessoa educada, pessoa agradável, não passa desapercebido. Você fala, uau, que pessoa legal. Porque aquilo que está sendo manifesto naquela pessoa, naquela criatura, naquela criação, é uma natureza divina. Amém? É um atributo invisível de Deus. O fato de você amar alguém e você ser amado por alguém é um atributo invisível de Deus. O fato de você conseguir perdoar alguém, acredite, meu irmão, eu e você, sem Ele, a gente não perdoa ninguém, não. Coraçãozinho é duro igual uma pedra. Sem Deus. O fato de você conseguir liberar perdão, o fato de você receber perdão, o fato de você se compadecer com a situação de alguém, o fato da dor de alguém doer em você, são atributos invisíveis de Deus na criação. E existe um risco na nossa vida cristã, que é o fato de a gente se naturalizar com tudo isso e a gente passar a não ver isso mais como milagres na nossa vida. Estão me entendendo? Porque são coisas comuns, corriqueiras. Aí deixa de ser um milagre. Não é mais algo tão divino. É ou não é? Hã? Um pôr do sol. Não é algo tão maravilhoso assim. É bonito, mas, né? Porque todo dia acontece. Se você é uma pessoa privilegiada e mora num lugar que o pôr do sol é mais bonito ainda, fica comum demais. É ou não é? E assim todas as coisas, cara, passam a ser coisas corriqueiras para nós. E nós perdemos o senso da grandiosidade disso tudo e do quão milagroso é isso tudo na nossa vida. No nosso dia a dia, na criação, nesse planeta, em tudo que a gente vê. A gente estava conversando ali em cima, o irmão já estava zoando, falou assim, a gente conversa lá em cima, né? A gente estava falando assim sobre lance de violência, e falou assim, poxa, eu estava falando para eles assim que, para quem é de fora do Rio, as coisas que a gente ouve falar do Rio assusta. Você fala, uau, surreal demais. E ele estava falando assim, da mesma maneira que você pregou na quinta, que tudo fica corriqueiro e a gente acaba se acostumando, acaba que as pessoas também se acostumam com esse cotidiano, né? Só acorda de manhã e olha lá no jornal se está tendo algum tiroteio para poder ir trabalhar. Aí o Hermes mostrou um aplicativo, né? O aplicativo do tiroteio, para saber se está... Fica normal. As coisas ficam comuns, mas é um absurdo, não é?
É um absurdo normal, mas é um absurdo. Da mesma maneira, nosso relacionamento com Ele. No nosso processo de intimidade com Deus, algumas coisas começam a ficar normais, corriqueiras. Faz parte do processo todo. E a gente deixa de entender o poder do que está acontecendo. Estão me entendendo? E você só volta a enxergar as coisas de Deus dessa maneira quando você ativa na sua vida algo chamado gratidão. Gratidão. Porque a gratidão, cara, ela faz você enxergar algumas coisas. Se você já teve a experiência de ir num lugar onde a escassez é muita, você vai encontrar gratidão ali, uma gratidão diferente. Um troço inexplicável. Você vai num lugar onde a miséria é muito grande, as pessoas são gratas por pouca coisa, cara. Porque de fato não tem nada, e qualquer coisa é uma dádiva. Né? Você vai ver, geralmente as pessoas que viajam para a África falam, pô, eles estão sempre com um sorrisão no rosto. Como? Pois é, como, né? É que a gratidão, ela ressignifica algumas coisas na sua vida. E na sua vida cristã, você cristão, você que está aqui, que é um servo de Cristo. A gratidão, ela ressignifica algumas coisas na sua vida cristã. Está me entendendo? Quando você coloca a sua vida cristã na ótica da gratidão e começa a ver as coisas a partir da ótica da gratidão, algumas coisas ganham um outro significado para você. A sua oferta na igreja ganha um outro significado para você. Que foi o que o pastor falou aqui, não é o valor. É ressignificado no seu coração a ação, porque aquilo se torna adoração. A própria adoração é ressignificada na ótica da gratidão, e você percebe que a gratidão também é uma forma de adoração. Está entendendo? Ser grato a Deus. Adorar a Deus em gratidão. Mas você só consegue ter uma ótica dessa maneira com relação a tudo, não só as coisas muito maravilhosas, muito gigantescas, mas com relação a tudo. Ser grato com relação a tudo, em tudo da graça mesmo. Quando você passa a se entender como alguém que não tem nada. Está me entendendo? Quando você passa a se enxergar e se ver como alguém que de fato, por direito, não tem nada. E que pela graça de Deus, algumas coisas estão acontecendo. Quando você se vê nessa ótica, você entende que tudo o que acontece na sua vida é graça. É uma dádiva de Deus. Não existe mérito nisso. Foi graça. É graça, é um favor não merecido. É algo que você não merecia, eu não merecia. Entendendo minha vida cristã dessa ótica, tudo que chega até mim, eu sou grato. Tudo que chega até mim é um milagre. É o próprio milagre. Mesmo que seja uma coisa muito simplesinha, meu irmão. Muito simplesinha. Você acordou hoje de manhã. Você encheu o seu pulmão de ar. Você tomou um café. Sei lá o que você fez mais no resto do seu dia. Aí você trocou de roupa, veio para o culto. E tudo isso são coisas que a gente faz diariamente. E às vezes vira só coisas que a gente faz diariamente. Mas você já parou para pensar o tanto de coisa que se moveu para isso acontecer? Já parou para pensar? Tanto fisicamente quanto espiritualmente. A movimentação que existiu para você estar aqui agora, para mim estar aqui agora. Você já parou para pensar, por um breve momento, nesse exato momento, nesse domingo, 8h40, onde você estaria se ele não fosse na sua vida? Você consegue imaginar? Você já parou para imaginar, cara, na tua relação com ele, se você mais pede ou mais agradece? Nos falta gratidão. Nos falta gratidão, isso é um fato. Tanto nos falta gratidão, que uma pessoa grata nos espanta, é raro, é ou não é? Uma pessoa grata, que agradece por tudo. Até uma coisinha simples, pessoa, cara, muito obrigado, viu, valeu. Você falou, é.
Porque é raro. É raro. Existe um senso assim no mundo que parece que as pessoas elas sentem que o mundo deve a elas, né? E muitas vezes isso é projetado a Deus, e a impressão que dá é que algumas pessoas tratam Deus dessa maneira. O Senhor me deve, cara. O Senhor me deve algo. Aí arruma 1.500 porquês, né? Porque eu fui fiel nisso, porque eu faço isso, eu pago um preço danado, porque isso, porque aquilo outro. Sendo que, na verdade, o nosso papel deveria ser o inverso disso, deveria ser o de gratidão mesmo, independente do que aconteça. Com as coisas boas, legais que acontecem grandes e com as coisas pequenas. Porque as coisas grandes nada mais é do que um ajuntamento de pequenas coisas. E quando você vê algo grande acontecendo, saiba que isso começou pequeno, cara. E teve um monte de milagres para chegar nesse negócio grande. O que nasce grande é monstro. As coisas começam pequeno. E é milagrinhos corriqueiros, assim, ó, todo dia, milagres acontecendo para que as coisas se tornem grandes. Só que na nossa cultura evangélica, nós temos o costume das grandes coisas, né? Se eu perguntar aqui, quem aqui já ouviu aquela palavra assim, ó, Deus tem grandes obras para a sua vida, todo mundo vai levantar a mão, porque todo mundo já ouviu essa palavra. E de fato essa palavra é uma verdade. Deus tem grandes coisas para a sua vida, meu irmão. Só que não perca as pequenas coisas, focando nessa grande coisa. Porque as pequenas coisas vão gerar na sua vida um crescimento para quando chegar a grandes coisas. Está me entendendo? Porque senão a gente joga no macro ali aquela coisa grande e a gente perde os micro. A gente perde os detalhezinhos de Deus. E quando a gente fala que Deus ele faz detalhezinhos, isso não o diminui como Deus, meu irmão. Pelo contrário, isso é grandioso demais. Você parar para pensar que o Criador de todas as coisas lida com detalhezinhos da sua vida. Isso é maravilhoso, isso é uma prova de amor absurda, meu irmão. Você está me entendendo? Quando as coisas dão certo, gratidão. Quando as coisas não dão certo, gratidão. Porque alguma coisa está sendo ensinada para você ali. Se você parar para pensar no sentido de soberania de Deus, você acredita mesmo que quando alguma coisa dá muito errado é porque Deus de algum momento perdeu o controle da sua vida? Alguém aqui acredita que dá para acontecer isso? Deus perdeu o controle de algo? Não dá, meu irmão. Não dá. Então, por mais que as coisas estão meio sinistras, calma. Respira. Seja grato. Caça ali no meio a lição que Deus tem para você, porque tem uma lição ali no meio daquelas tragédias ali. Caça entre os escombros ali, acha uma lição para você crescer em Deus. E saiba que aquele que dirige sua vida não soltou o volante, meu irmão. Não soltou. Ele não perde o controle. Todas as coisas apontam para Ele. Amém? Todas as coisas. Todas as coisas. Esses dias eu tive acesso a um livro, eu estava lendo umas paradas nele e tinha uma história que me chamou muita atenção sobre um povo Inca. Quem já ouviu falar do povo Inca? Os Inca. Os Zinca. Não, é Inca, tá? Não é os Zicas. Os Zicas é os caras do rap. É os Inca. Eles adoravam o sol. E nesse livro o cara contava que nos escritos deles lá, começou a mostrar que um dos últimos imperadores dele lá começou a questionar o sol. Olha a brisa desse cara, irmãos. Ele começou a falar assim, olha, o sol ele aparece todo dia na mesma hora e ele vai embora todo dia na mesma hora. Ele se comporta mais como um funcionário do que como um Deus. Ele deve obedecer a alguém. Olha a viagem do cara sozinho, simplesmente analisando a criação, meu irmão. É quase que a realização desse versículo aqui, né? Tudo que dá para saber dele foi revelado na criação. O cara começou a olhar para o sol e falou, peraí, todo dia 6 da manhã ele sai, 6 da tarde ele vai embora. Se para uma nuvem na frente dele, ele brilha menos. Ele não tem postura de Deus. Isso é muito doido, irmão. Isso é muito louco. Ele falou assim, ele obedece a alguém, tem alguém acima dele. Só de analisar a criação, meu irmão,
o cara chegou à conclusão de que existia um Deus que fez o sol. Só de analisar a criação. Analisa a criação, meu irmão. Percebe as coisas que acontecem. Tudo de forma sincronizada, as coisas vão acontecendo. As leis da natureza são as leis para a natureza, na verdade. Não são leis da natureza. São leis para ela obedecer também. Porque existe alguém que está no controle disso tudo. E aquilo que para nós é corriqueiro demais, não deixa de ser um milagre. Esse fim de semana teve um congresso de adolescentes aqui. Nos dias de hoje, meu irmão, adolescentes prostrados no altar de Deus é um milagre. Milagre, cara. Milagre demais. Milagre demais. A gente está aqui agora reunido, cara, de boa, sem problema nenhum. Isso é um milagre. Existem cristãos em países perseguidos que olham para isso aqui e falam, uau, que baita milagre. E para nós é mais um culto normal. Hoje teve 3, né? 3. Nós não podemos perder esse senso de espanto em Deus. Não podemos, meu irmão, não podemos. Não aceita aquele lance de que o primeiro amor é mais forte e depois você esfria. Não aceita isso não. Luta contra isso. Fala, não, velho. Eu quero de novo todo dia aquilo lá. Eu vou gerar todo dia aquilo lá. Porque se você aceita, meu irmão, as coisas passam a se tornar normais demais. Tudo é normal demais. E onde tudo é normal demais, logo você está vendo um defeito e você está descendo a lenha. Logo você está cuidando da parada. Eu já teve uma época que Deus falou para mim assim, ei, velho, que dia que eu te dei a igreja? Você está achando que você cuida do negócio? Você manda? Você está achando que está tudo errado? Que dia que foi que eu te autorizei, que eu te nomeei o cuidador da igreja na terra? Porque eu olhava para as igrejas e achava tudo errado. Revoltado. Queria tacar uns coquetel molotov nas igrejas. Assim. E aí Deus falou assim, ô, você é doido? Você acha mesmo que eu perdi o controle das coisas? Quem é você, fião? Acorda aí. Porque tudo estava normal demais, meu irmão. Tudo estava comum demais para mim. Muito diferente de quando eu me converti. E aí quando essa ficha caiu, eu falei assim, Deus, eu preciso sentir de novo aquelas coisas. Eu preciso sentir aquele temor de novo. Eu preciso sentir aquele espanto com a tua presença de novo. Porque senão Deus vira mais uma peça do culto, né? E não o Deus do culto. Ele é mais uma peça. E às vezes até tanto faz se ele está ou não, o culto acontece. É triste isso, irmãos. Mas é um risco que nós corremos. Principalmente com a liberdade toda que a gente tem no nosso país, cara, como igreja. Sabia disso? A gente faz evento na rua. A gente faz uma marcha, a gente para a cidade. Tudo isso começa a ficar corriqueiro demais para nós, banal demais para nós. E a gente para de entender, e a gente para de enxergar o tamanho dos milagres para isso acontecer. Estão me entendendo? Tem um escritor que ele fala assim, alemão, que ele fala assim, não é comum que o cristão viva em comunhão. Na história o cristão foi perseguido, dizimado, Cristo morreu lá na cruz sozinho, velho. Não é comum isso aqui que a gente está vivendo. Ó. Então, se você está vivendo, já seja grato já. Ah, mas pô, a igreja tem vários problemas. Mas a cabeça de ninguém está rolando aqui. Ó que benção. Problema mesmo tem a galera dos países perseguidos aí, cara. Tá ligado? Já seja grato. De estar aqui, cara, de poder cultuar a Deus. De poder chamar alguém de irmão, de poder abrir a sua casa e convidar uma família para ir lá jantar. Tem gente que queria fazer isso, não pode, meu irmão. E o milagre, ele não deixa, ele não muda. Ele não sai da categoria de milagre
Num país e em outro ele é milagre. Não, cara, isso aqui que a gente está vivendo é um milagre de Deus na nossa vida. Estava compartilhando com os irmãos que no trabalho que eu faço, eu tive que aprender a me atentar a detalhes, porque eu nunca vi as coisas grandes acontecer. Eu trabalho com adolescente em processo de ressocialização, adolescente preso. É muito difícil dar fruto, meu irmão. Você investe anos para ganhar um. E no começo, quando eu comecei com o projeto, eu fui impulsionado, né? Vai lá que Deus tem uma grande obra. Grandes coisas. E eu falei, já era, vou converter todos os presídios que eu passar, vai virar tudo igreja. Não vai ser mais presídio, unidade prisional, vai ser igreja. Vai trocar até a placa do negócio. E vai ser uma bênção. E aí a realidade deu um tapão de mão aberta na minha cara, assim, ó. E eu vi que não ia ser assim. Não ia. Eu vi que ia ser com muita luta. Eu vi que ia ser muito suor para ganhar um menino. Eu vi que existia todo um contexto trabalhando contra. Um contexto gigantesco, uma estrutura gigantesca, maligna, trabalhando contra aquele projeto. E aí eu tive que aprender, para não morrer lá no meio, eu tive que aprender a me atentar a detalhezinhos, meu irmão. Detalhezinhos. Às vezes uma fala que um menino falava durante a semana me alimentava para a semana toda. Eu falei, alguma coisa está acontecendo com aquele moleque. Ele falou, glória a Deus. Só. Mas eu tive que aprender a me atentar às pequenas coisas. E deixa eu falar um negócio para você, a melhor coisa que me aconteceu foi isso, cara. Que eu comecei a ver Deus em lugares que eu não via antes. A gratidão é uma chave para você ver Deus, meu irmão. É uma chave. O ingrato, ele não vê Deus. Ele não reconhece Deus. Ele está sempre esperando que aconteça aquilo que ele idealizou como Deus. E aí Deus está fazendo 1001 coisas em volta dele. E ele não consegue reconhecer. Ele não manja. Estão me entendendo? Eu acho muito massa aquela passagem que os caras estão voltando, Jesus foi crucificado, aquela parada toda. E aí os caras estão no caminho, não sei de onde lá. E aí Jesus começa a caminhar com os caras. Caminho de Emaús, acho que é. Emaús, né? Os caras da Bíblia aí, forte mesmo. Emaús. E os caras trocam a maior ideia com Jesus. E eles reconhecem mesmo o mestre no partir do pão. Um detalhe tão pequenininho, velho. Mas querendo ou não, é um detalhe de quem tem intimidade. Você pode me conhecer, mas você nunca comeu comigo. Você nunca esteve na minha mesa. Eu nunca tive na sua. Estão me entendendo? O convite de Deus para a intimidade não é um convite para um conformismo com a presença dEle. Não é. Esse é o grande paradoxo do negócio. Ele te convida para a intimidade plena com Ele, mas não é um convite para um conformismo com a presença dEle. Você não pode se acostumar com a presença dEle, porque Ele é Deus. Ele é suficiente para te surpreender por resto da sua vida, todo santo dia. Se você viver 500 anos, você não vai conhecer tudo dele, porque Ele é Deus. Então Ele nos convida para uma intimidade verdadeira, uma vida realmente de intimidade, amigos íntimos dEle, mas não é um convite a se naturalizar, se familiarizar com a presença dEle. Precisa ver espanto, meu irmão. Precisa ver adoração. Está me entendendo? Precisa haver quebrantamento na sua caminhada com Ele. Precisa. Senão alguma coisa está errada. Não tem como. Tem um texto que exemplifica bem isso, né? Quando Jesus vai à casa de Marta e Maria. Quem já leu esse texto? Jesus está passando pela cidade e aí fica hospedado na casa de Marta e Maria. Maria se assenta aos pés dele e fica com aquela cara assim, uau, Jesus está aqui, mano. E Marta vai lavar uma louça, fazer um pão, sei lá o que ela vai fazer. O mesmo contexto, meu irmão, a mesma casa, mas duas formas de enxergar o mestre. Isso é muito doido, meu irmão. E aí,
tão familiarizado com a situação que ela deu uma dura em Jesus. Sabia disso? Vem cá, Jesus, você não acha errado eu estar lá sozinho com o serviço e Marta e Maria estar aí sentada com o Senhor e batendo um papo? Não é estranho? Olha essa ousadia, meu irmão. Quase deu uma bronca em Jesus. Oh, que maluquice, cara. Familiarizadaça com a situação toda. Nó, exagerado de familiarizado. Nó, brother. Tava faltando só pedir para Jesus buscar uma água. Você vai para lá, aproveita, traz uma garrafinha d'água para mim. Cara, sem o entendimento de que se ele entra na casa, ele é senhor da casa e acabou. Se ele entra na casa, a casa não é sua. A casa é dele. Se ele entra na casa, quem manda não é você, é ele. Se ele entra na casa, você vai fazer o que ele quer que você faça. Senão ele não é senhor da sua casa, ué. Senão ele não é senhor da sua vida. Agora, você já parou para pensar, cara, numa escala de buscas? Durante uma surpresa ruim da vida, qual é a escala que você apela para Deus? Já de cara você vai orar? Ou não? Você descabela primeiro, fica careca, mano, de preocupação, para depois ir orar e saber qual é que é de Deus. Cara, a gente é muito estranho. A gente, seres humanos. Porque a gente caminha com o Todo-Poderoso, a gente sabe que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o cara para resolver qualquer situação, mas em algumas situações da nossa vida a gente parece que economiza Deus. A gente separa Ele para situações mais brabas. O resto aqui nós vamos se virando. A gente acha que está se virando, né? Aí quando tudo dá muito errado, meu irmão, a gente tira lá da caixinha Deus, falou, agora é hora. Vou soltar Deus aqui na situação agora, porque... Tá ligado? Só que essas coisas, falando assim, é engraçado e a gente ri, mas na verdade isso é de chorar demais, meu irmão. Quando eu paro para refletir sobre a minha vida nessa situação, eu entro num trevo assim que você não imagina, eu desespero. Eu falo, Deus, será que eu não acredito no Senhor, cara? Que medo que me dá de mim mesmo, velho. Eu falo, Deus, talvez eu não creia no Senhor, cara, olha que absurdo. Talvez eu viva ali uma vida ali toda uma vida toda religiosa, uma vida toda de caminhada e tal, mas parece que muitas vezes a impressão que dá, algumas atitudes me apontam para um déficit de fé assim absurdo. Parece que eu não creio mais. Por exemplo, vou dar um exemplo bom. Se você está na rua, aqui no Rio, e sei lá, começa a acontecer alguma coisa muito sinistra, um tiroteio, por exemplo. Você ora, né? Misericórdia, Senhor, blinda esse carro aqui, né? Mas sei lá, se qualquer outra coisa muito simples acontece, se de manhã seu carro não pega, não é todo mundo que ora, não é? Vou orar aqui, que Jesus é um mecânico de primeira, e ele vai... Não, velho. E tipo assim, é claro que tem coisas que você tem que se agilizar e tal, beleza, irmão, isso não é errado não, é bênção. Mas você já parou para pensar, cara, que muitas vezes a impressão que dá é que nós não acreditamos que Deus está conosco nos detalhes da nossa vida? Está me entendendo? A impressão que dá é que a gente despreza essa manifestação toda que Ele fez na criação, essa revelação toda que Ele deu sobre Ele mesmo na criação. Eu tenho um pastor amigo meu que ele foi fazer um trabalho evangelístico em Santo Tomé das Letras. Uma cidade toda zen, né, mano? E ele falou assim, tinha um grupo de Rastafari lá, que os caras, na virada do dia, eles iam para um monte para reverenciar o pôr do sol. E esse pastor foi junto. E ele falou que ele ficou quebrantado, cara. Porque os caras ainda admiravam a beleza daquilo. Os caras se espantavam e falavam, cara, olha o pôr desse sol, cara. Olha o que Deus fez. Os caras tinham mais espanto diante das coisas bonitas do que os cristãos, tá ligado? E aí ele dá esse testemunho e ele fala assim, a gente nem vê o sol se pôr, cara, mais. Né? A gente tá com a cara atolada no celular, né?
A gente perdeu o espanto, cara, das coisas de Deus. E Ele está se revelando toda hora, em todo lugar. E a gente não tem visto. Nós não temos visto. Isso é triste, meu irmão. Isso é triste. Se eu e você passarmos a entender a nossa vida cristã, cara, com uma ótica de gratidão, as grandes coisas tão faladas, elas vão chegar mais rápido até. Porque o processo vai acontecendo da forma natural que tem que acontecer. Você sendo grato, você crescendo em Deus, você entendendo, cara, a ação dele nas pequenas coisas da sua vida, nos pequenos detalhes da sua vida. A ótica da gratidão, ela vai ressignificar a sua comunhão com o seu irmão, cara. A forma que você trata a pessoa ao seu redor. A forma que você trata o seu irmão na igreja, ou a pessoa que trabalha com você, ou qualquer estranho que você conhecer por aí. Ela vai ressignificar isso, cara. Porque você vai olhar e você vai entender que aquela pessoa, ela também faz parte do mesmo pacote que você. O pacote das pessoas que não tinham nada, a não ser a morte, por direito. E que agora podem ter vida. Graças a Ele. Graças ao plano perfeito dEle. Não existe nada mais triste que a soberba, meu irmão. Que a ingratidão. Isso é triste. Isso mostra uma pobreza absurda. Você está me entendendo? Uma pessoa que não é capaz de ser grata a coisas pequenas, velho, pequenas mesmo. Porque ela acha que ela merece mais do que aquilo. Isso é muito triste. Eu acho muito massa a passagem quando Jesus pede para lavar os pés dos discípulos. Que é uma coisa muito doida, né? Vamos concordar que é ou não é? Sinistro demais, né, meu irmão? Quem aqui teria a mesma reação de Pedro? Fala, não, meu, jamais, que isso? Eu acho que eu teria. Fala, não, Jesus, porra, é meu pé, mano. Não vai lavar meu pé, imagina, o Senhor lava. Aí ele disse assim, cara, se eu não fizer isso, você não tem nem parte comigo, velho. Aí Pedrão, né, então me lava tudo, né? É. Ele era desses, né, ele era desses. Acho muito massa, porque tudo que Jesus, no período que ele teve aqui, cara, como homem, tudo dele ensinava algo, meu irmão. Tudo dele. Todo olhar dele ensinava algo. Toda fala dele ensinava algo. Não teve abobrinha, velho. Não teve coisa que foi falada só porque não. Tudo estava ensinando algo. Era um nível, meu irmão, tão alto, que tudo ensinava algo. Quebrantamento, meu irmão. Você olhar para as pessoas com respeito. Você olhar para as pessoas com gratidão. Você olhar para a pessoa e tratar ela como se ela fosse maior do que você. Estão me entendendo? Se isso é um princípio na sua vida, você caminha por ele. Mesmo que não tenha um retorno. Está me entendendo? O lance massa do princípio é isso, meu irmão. Quando algo é um princípio seu, é um trilho pelo qual você caminha, independente se está rolando também com as outras pessoas, você caminha naquilo. Se o perdão é um princípio teu, você perdoa, independente da pessoa te perdoar ou não. É um princípio seu, não tem a ver com a pessoa, tem a ver com você e ele. Se o respeito é um princípio seu, você respeita, mesmo que a pessoa não esteja te respeitando, porque é um princípio seu. Você é assim. Se a gratidão é um princípio seu, você é grato, meu irmão. Independente se as pessoas ao seu redor são ingratas. Porque se isso não é um princípio, se você depende do respeito do outro para você respeitar, do perdão do outro para você perdoar, então não é um princípio, é uma moeda de troca sua. Respeito é uma moedinha de troca, você me respeita, eu te respeito também. Mas isso não é um princípio. Sabe por que as coisas não aconteceram ainda de uma forma gigantesca na nossa terra, com relação a um tsunami de Deus mesmo, de mudar a cultura dessa nação toda? Porque tem muita igreja, irmão, mas pouco princípio. Muito pouco princípio, meu irmão. Muito pouco princípio.
Tem igreja, irmão, mas tem igreja que vocês nem imaginam o tanto de igreja que tem. Mas não está tendo princípio na caminhada, meu irmão. E o mundo não precisa de igrejas. O mundo precisa da igreja. A igreja reino, a igreja que caminha segundo os princípios estabelecidos por Deus. Amém? Glória a Deus. O mundo precisa disso, meu irmão. Uma igreja que caminha sobre os princípios que Deus estabeleceu. O reino de Deus é princípios, meu irmão. Princípios pelo qual você caminha. A gente não vai mostrar o reino de Deus com uma estrutura gigantesca de ouro, meu irmão. A gente vai mostrar princípios de Deus quando a gente começa a liberar perdão fora do comum. Quando a gente começa a amar as pessoas que não são nem um pouco dignas de ser amadas. Quando a gente passar a respeitar as pessoas. Quando a gente passar a viver o não corrupção que a gente tanto fala no nosso dia a dia, escondido lá quando a gente está sozinho. Isso é reino de Deus. Está me entendendo? Princípios. Isso é muito doido, porque olha aí, de novo, a gente está falando de reino, que parece algo tão grande, e ele é feito todo de pequenas coisinhas, pequenas decisões, princípios que você caminha. Você caminha. Independente se tudo está zoado, meu irmão. Aqui não. Eu caminho sobre isso aqui. Ah, não, mas aqui não é assim, tá? Mas de onde eu venho é, parceiro. Eu vivo aqui, mas as leis que eu sigo é de lá. E lá é outro esquema. É outro esquema. Só que no dia a dia, cara, a gente tem medo disso, meu irmão. Nós temos medo. Se a gente está num contexto de trabalho e toda empresa topa um negócio e você vai contra o seu princípio, vai contra o princípio de reino, raramente alguém estufa o peito e fala, não, cara, eu não. Estão me entendendo? Na escola, na facul, seja onde for, qualquer lugar. No dia a dia mesmo, a gente ramela nos princípios. Tem umas gírias que vocês não entendem, eu acho, né? Desculpa, eu não sou daqui. Ramela é tipo dar uma falhada, ramelou, falhou. Desculpa aí. Vou falar mais certinho, então. Nós ramelamos nos princípios. A gente falha. Para pensar na sua caminhada cristã. Às vezes que você deu uma mancadinha lá, na maioria das vezes, você deu a falha sabendo qual era o caminho certo. É ou não é? Cara, na maioria das vezes. Raramente é desinformação. Ainda mais com tanto de informação que nós trabalhamos hoje, velho. Você vem na igreja, tem cultos na igreja a semana toda. Fora isso, você se alimenta de vídeos de YouTube, de cultos online, um monte de coisa. Informação. A gente tem acesso a bons livros, graças a Deus. Informação. Raramente alguém dá uma escorregada por falta. Ah, não sabia. A maioria das vezes a gente sabe, cara, a forma correta. Mas no meio do caminho a gente acha mais viável uma outra forma. E é como se a gente tomasse o controle da mão de Deus das coisas e falasse, não, peraí, velho, aqui eu tenho um jeitinho mais da hora de fazer do que o teu. E aí dá ruim. Vai dar ruim demais. Princípio é trilho. Trilho. Trem não anda fora de trilho, meu irmão. Capota. Princípio é trilho. Deus estabeleceu os princípios para servir de trilho para nós. E os princípios de Deus são para nos proteger de nós mesmos. Fora deles, a gente mesmo vai se matar. A gratidão é um princípio, meu irmão, de Deus. Seja grato. Não deixe de ver Ele. Não deixe de ver Ele. Ele fez questão de se revelar em tudo que foi criado, meu irmão. Ele fez questão de deixar explícito. A Bíblia diz assim, a gente acabou de ler. Os atributos invisíveis, a natureza divina, têm sido observados claramente. Claramente. E aí ali fala assim, e aí as pessoas são indesculpáveis. Nós somos indesculpáveis. Principalmente nós, que caminhamos uma caminhada cristã, que estamos dentro da igreja. Quantos milagres você já viu, meu irmão? Para pensar. Quantos milagres você já viveu?
Aí, de repente, você pensa em milagre, você pensa que é, sei lá, alguém voar, um aleijado andar, um cego ouvir. Também é. Mas outras coisas também são. Quantos você já viu? Eu tive uma experiência mês passado em BH, que foi muito massa. Eu contei aqui no culto assim, que eu vou contar porque eu achei essa experiência muito massa. Eu fui numa reunião em BH, eu caí de paraquedas na reunião, né? Porque era só umas pessoas muito crânio, assim, né? Eram uns teólogos do Labri, com os físicos, cientistas, uns caras assim que eu falei, o que eu estou fazendo aqui, né? Aquele papo assim que eu não entendia nada do que os caras estavam falando. Eu já estava quase jogando joguinho no celular enquanto rolava a reunião, né? Porque uns papos bravos mesmo, irmão. Você precisa ver. Aí uma hora um físico lá, ele falou um negócio, cara, que eu achei impressionante. Eu falei, não, valeu a minha vinda já. Ele estava explicando para a galera, ele falou assim, eu sou físico, sou um cientista, a ciência ela é o meu produto, eu trabalho com isso, e eu, pessoa, sou um cristão. Então ele falou assim, então existem algumas coisas que a ciência me explica. Outras coisas a ciência não explica, essas coisas que a ciência não explica a gente considera um milagre. E aí ele falou assim, se eu pegar esse celular aqui e soltar no chão 10 vezes, ele vai cair 10 vezes e a ciência me explica por que ele vai cair. Só que se na 11ª vez eu soltar e esse celular não cair, ele ficar flutuando, a ciência não me explica o porquê. Para nós é um milagre. Só que ele falou assim, só que eu como cristão sei que a mesma força que fez ele flutuar, foi a força que fez ele cair 10 vezes. Cara, quando esse cara falou isso, eu chapei. Sério, irmãos, sério. Eu falei, cara, tudo é um milagre, velho. Tudo é um milagre, meu irmão. Tudo é um milagre. Tudo. Porque não existe leis da natureza, existe lei para a natureza obedecer. Um dia alguém ordenou que se soltar um negócio ele tem que cair. E se esse alguém quiser falar, pronto, não cai mais, acabou, não cai mais. Então tudo é um milagre, meu irmão. Tudo. Aí se você para pensar nesse contexto, cara, quantos milagres você não agradeceu a Deus na sua vida toda? Misericórdia. Eu deixei de agradecer um monte, meu irmão. Um monte. Já parou para pensar, cara, você fazer uma oração por uma coisa que você nunca fez? Você orar pelo, sei lá, seu pâncreas. Mesmo que você não tenha nada no pâncreas, tá ligado? Tá tudo de boa. Você orar, cara, porque você respira, velho. Você agradecer por isso. Coisa simples. Você agradecer porque você come um prato de comida e você consegue distinguir uns 5 sabores diferentes, 6. Não tinha necessidade disso, irmão. Deus é muito detalhista. Podia ter tudo um sabor só e você tem que comer para ficar vivo, então demorou. Mas não, cara. Detalhe, Deus criou as coisas com um monte de sabor. Seu olho consegue ver um monte de cor. Você consegue sentir um monte de cheiro, meu irmão. Detalhes, riqueza de detalhes. Tudo isso porque Ele te ama demais. Tudo isso só por isso, porque Ele te ama demais. Você consegue se sentir amado por Deus todo momento? Você se sente amado por Deus a todo momento na sua vida? Seja sincero comigo. Eu confesso que várias vezes na minha vida eu não me senti amado por Deus. E eu entrei nos parafusos de fé, assim, umas crises brabas de existência. E na época eu achava que então eu era o maior pecador do mundo, porque eu estava tendo uma crise existencial, que isso? Depois eu entendi que não, que eu sou um ser humano e essas coisas aí acontecem. Porém, até isso, quando acontece, precisa me levar para Ele. Precisa apontar para Ele. Então, quando você tem umas crises assim, você fala assim, cara, será que tudo isso é real mesmo? Será que toda essa viagem de igreja... Nesse momento você para tudo, meu irmão, e olha para a criação. Olha para a criação. O mesmo cara que manda a água vir até ali, é o cara que está cuidando de você. Tá ligado? E aí seu coração começa a se encher, como foi com o cara lá dos Inca. Você começa a falar assim, peraí, cara, existe alguém maior? O mesmo cara que fala para o sol, 6 da matina você aparece,
6 da tarde você vaza, fião. O mesmo cara. É o mesmo cara. É esse mesmo cara que permite que você durma a sua noite de sono e no outro dia acorda revigorado. É o mesmo cara que te dá força para você trabalhar. É o mesmo cara. Ele não perde o controle, ele se revela em tudo. Não deixa de ver ele. Não deixa. Não deixa ele passar desapercebido por você, sem ser notado por você. Se você tiver uma postura de gratidão, meu irmão, para com Deus e para com as pessoas, as outras pessoas também vão ver Deus revelado em você. Está entendendo? E aí você vai estar incluso nessa palavra, que tudo que dá para ver dele, os atributos invisíveis dele, está sendo visto claramente na vida do irmão fulano de tal. Por quê? Porque, cara, ele tem uns negócios que não é normal. Ele é um cara grato, ele é um cara agradável, ele é um cara massa de Deus. Pô, ele é um cara, sei lá, isso, aquilo, outro, aquilo, outro, aquilo, outro. Amém? Amanhã começa a semana, cara, e você tem uma semana toda aí de luta, cada um com as suas lutas, né? Nós temos. Tenta, cara, nessa semana, fazer uns exercícios de gratidão. Você vai ver, cara, que vai ressignificar algumas coisas na sua vida. Você ser grato a Deus vai ressignificar algumas coisas na sua caminhada. Você ser grato às pessoas ao seu redor vai ressignificar algumas coisas na sua caminhada. E não se preocupa, meu irmão, com as grandes obras e as grandes coisas. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Ele não perde o controle das coisas. Mas enquanto isso, cara, se delicia nos pequenos milagres de Deus, cara. Se regozija nas pequenas coisinhas que Ele tem feito na sua vida. Tá ligado? Não há problema em ser grato, meu irmão. Pelo contrário. Não há problema em ser quebrantado diante de Deus. Não há problema em se humilhar diante de Deus. Sabia disso? Não há problema, por mais recursos que você esteja, você ser grato por um prato de comida. Não há problema nisso. Isso é bonito, meu irmão. Deus se agrada disso. Sabia? Deus se agrada disso, cara. Gratidão é raro, não é de hoje, meu irmão. A Bíblia conta a história que Jesus curou 10 leprosos, um voltou, né? Para agradecer. O troço é raro mesmo. Tudo que chega a você é dádiva. Tudo. As pessoas que se aproximam de você são presentes de Deus. Receba elas. As situações que você enfrenta, por mais amargosas que sejam às vezes, meu irmão, são situações para te levar a um crescimento em Deus. Lide com elas. E seja grato a Deus. Não projete em Deus, cara, uma revolta. Não projete em Deus um senso de que Ele te deve alguma coisa. Toma cuidado com isso, meu irmão. Isso é um perigo para nós. Nós temos muito de Deus. Nós somos seres tão complicados que o fato de ter muito de Deus às vezes pode ser um problema para nós. Olha que loucura. Porque a gente pode confundir as coisas. Não se esqueça, cara, que o teu respirar é pela graça. Não se esqueça disso, meu irmão. Não se esqueça que se não vai ter uma eternidade de condenação mais para a sua vida, é pela graça de Deus. Se você tem um teto para voltar agora, na hora que acabar o culto, é pela graça de Deus. Se você tem um trabalho amanhã, é pela graça de Deus. Se por um acaso você está sem não ter o trabalho amanhã, é graça de Deus. Em tudo dá graças, meu irmão. Queria que você fechasse seus olhos, em nome de Jesus. Eu queria te convidar a orar, cara, mas eu não queria que você fizesse aquela oração de sempre. Eu queria que você orasse por coisas que talvez você nunca orou na sua vida. Agradeça aí por algumas coisas que você nunca agradeceu antes.
De repente você sente assim, mas Deus sabe que eu sou grato. Tá, então expressa isso. Agradeça a Deus aí por coisas que talvez você acha que é normal na sua vida. Está ali, então é seu. Aconteceu. Foi o acaso, sei lá. Dê nome a isso, meu irmão. Dê o poder da palavra para isso e agradeça a Deus pelas coisas. Pelas pessoas, pelas situações. Agradeça a Deus pela porta dessa igreja estar aberta. Pelas cadeiras que você senta. Agradeça a Deus pelo seu relacionamento dentro da sua casa. E eu não estou falando para você medir a sua gratidão pelo nível do seu relacionamento, tá bom? Estou falando para você agradecer o relacionamento. Independente do que está rolando, meu irmão. A gratidão, ela ressignifica também a sua noção de fé, meu irmão. Quando você começa a ser grato antes das coisas acontecer, isso é uma fé danada, meu irmão. Creia. Seja grato. Ele não perde o controle de nada. Todas as coisas estão manifestas claramente sobre ele. Ele se revelou para todo mundo saber. Pai, muito obrigado, Jesus, porque o Senhor é tão maravilhoso na nossa vida. O Senhor é um Deus tão grande, Jesus, tão poderoso, tão imenso, e ao mesmo tempo tão pessoal, Deus. Um Deus tão pessoal. Um Deus que é gigante e pessoal. Um Deus que é criador de todas as coisas e ao mesmo tempo é pessoal. Caminha conosco. O Senhor é um Deus que cuida de detalhes da nossa vida. Meu Deus, isso é muito maluco, Jesus. O Senhor cuida de detalhes da nossa vida. Muito obrigado porque o pacote, Deus, da Tua graça, ele é tão grande que a gente não consegue calcular o quanto de coisa, o quanto de situações. Tudo, Deus, que vem a nós, tudo o que acontece, tudo que nós vivemos, é graça do Senhor. É graça. Quebranta o nosso coração, Deus, não nos deixe nos enganarmos, não deixe a soberba tomar conta de nós, de acharmos que de certa forma merecemos algo, ou de certa forma o mundo nos deve, ou que o Senhor nos deve. Misericórdia. Quebranta o nosso coração, Deus, para estarmos diante do Senhor sempre, sempre em gratidão. Quebranta o nosso coração para que nós venhamos a ser gratos com os nossos irmãos. Quebranta, Jesus, o nosso coração. Instala em nós, Deus, a noção dos princípios do Teu reino. Deus, eu sei que existe uma onda para invadir a nossa nação e ela vem do Senhor. Não nos permita impedi-la, Deus. Não nos permita impedi-la. Nós queremos, Deus, que os princípios do Teu reino sejam expressos nessa terra, Deus. Que as pessoas olhem e vejam. Não nos permita impedir isso, Jesus. Quebranta nosso coração, Deus. Nos faça gratos, ó Senhor. Nos faça pessoas simples, Deus. Pessoas de coração tranquilo. Desvia, Deus, o nosso olhar, desvia a nossa mente, o nosso coração da perversidade desse mundo. Traz pureza às nossas mentes, traz pureza ao nosso coração. Deus, nos faça ser gratos, nos ensina a ser gratos. Em nome de Jesus. Que nessa semana, Deus, a gratidão venha a ser um exercício, Deus, em nossas vidas. E que no decorrer das outras semanas, esse exercício venha a se tornar um hábito, Deus. Nos enche de gratidão. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Exercite, amém? Exercite essa semana. Exercite a gratidão. Você vai ver Deus num monte de lugar que você não estava vendo. Amém? É isso.